Prepara aí a sua Bíblia. Daqui a 5 minutos nós vamos a missão da igreja é avisar o mundo. Então vamos avisar o mundo, vamos? Então vamos avisá-lo, né? Porque eles estão correndo perigo, tanto o mundo quanto a própria igreja de Cristo. Você pega aí a sua Bíblia, tem alguém lá? Já tem, né? Pega aí a sua Bíblia. Hoje eu vou pegar essa Bíblia que eu uso, não vou usá-la. Vou usar outra Bíblia. Uma Bíblia, ai meu Deus. Jesus amado. Ah, irmãs, se estiver casada com um homem bom, não precisa comprar uma Bíblia dessa. Se estiver casada com um homem mau, compra. Pesada. Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas 1, versículo do número 10 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois busco eu agora a favor dos homens ou favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentis, não consultei a carne, nem consultei o sangue, nem subi para Jerusalém para estar com os que já eram antes de mim e eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com eles 15 dias. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que será exposta para todos. O mundo está nos ouvindo, porque agora nós estamos através do Facebook, do YouTube, estamos ao vivo pelos nossos aplicativos, estamos ao vivo pela Rádio 92.1, a Rádio Resgatando Vidas, estamos ao vivo também pela Rádio Conexão Gospel em 92.9, estamos também ao vivo pela Rádio 94,5, a Rádio Restituição. Estamos, Senhor, compartilhando com as famílias que estão aqui presentes e com aquelas que ouvirão num outro dia, numa outra hora, num outro tempo, mas eu creio que o Senhor dará tempo para todos ouvirem a verdade. Meu Deus, desentupa os ouvidos que estão entupidos com a religião, com o fanatismo, com a feitiçaria religiosa e com aquilo que entristece o teu coração, meu Deus. Liberta a mente dos homens, das mulheres, de todos os seres humanos que possam agora estar nos ouvindo. Oramos agora no nome de Jesus e esperamos, sabemos que esse nome está acima de todos os nomes,
O nome de Jesus é poderoso. E a igreja de Jesus, digam todos amém, amém e amém. Se você quer aplaudir a Jesus Cristo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão, abençoado. Igreja de Jesus Cristo, sabe, é muita responsabilidade para alguém falar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é um movimento religioso. A igreja de Cristo ela é sábia, ela é poderosa, ela é amada por Deus e ela foi escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo. E este assunto de hoje, dentro do assunto igreja, né, que nós estamos tratando, identidade da igreja, as coisas todas que já falamos sobre igreja, hoje nós vamos partir, vamos ter agora 4 cultos, contando com esse, sobre a missão da igreja. Até domingo nós vamos estar tratando sobre isso, a missão da igreja, avisar o mundo. Deus, através dos homens de Deus, né, que Ele mesmo escolhe para avisar as pessoas. A Bíblia é um livro também de avisos. Não sei se você já percebeu quantos avisos foram dados que a Bíblia relata e pessoas não deram crédito para os avisos de Deus, por aviso de Deus, através dos homens de Deus, da igreja de Deus, avisando, e por causa de não darem crédito, nós podemos pensar, por exemplo, no tempo de Noé. Diz que Noé avisou, o homem que Deus escolheu, avisou durante 120 anos sobre a desgraça que iria cair no mundo, que Deus iria destruir tudo. O homem de Deus, a quem Deus, ele iria ser destruído também, Noé. Mas só que quando Deus observou Noé, viu nele o amor. Quando diz que viu Deus graça em Noé, quer dizer que ele viu o amor. Quando você ouvir a palavra graça, pensa na palavra amor, que Jesus trouxe a graça, que é o amor, e a verdade. Então diz que Deus botou os olhos em Noé e viu amor, e chamou este homem e falou: vá avisa o mundo o que eu vou fazer. E ele avisou. A Bíblia fala sobre isso. Eu não vou lá nas passagens bíblicas, você já tem conhecimento disso. Inclusive os livros dos apóstolos, de Pedro, de João e de Paulo, né, as cartas, anunciam, sempre faz menção que seria como nos dias de Noé. O próprio Jesus também falou que seria como nos dias de Noé a sua vinda, né? Então diz que Noé falou, avisou, e o mundo não deu em nada, e o que aconteceu, o mundo foi aniquilado. Eu estava fazendo um estudo essa noite, essa tarde, né? Que eu estou aqui desde as 3 horas da tarde, mas esse estudo aqui não me veio agora de tarde, me veio ontem, por volta de meia-noite, e me fez, quando deu 5 horas da manhã, eu me acordei, e Deus, foi pela primeira vez, vai fazer 18 anos que eu escuto essa barulheira na madrugada, e eu não me iro e ponho a cara na minha janela, e começo a declarar palavras duras, né, no mundo. Esta noite foi pela primeira vez que eu tive uma atitude diferente, e eu sentei no outro quarto que eu estava com o meu neto, que eu fiquei com o meu neto esta noite, ele estava dormindo, e eu me assentei e comecei a ter misericórdia dessas pessoas que estavam idolatrando a Jorge, né? Não me deu nenhum sentimento de raiva. Muitas das minhas esposas testemunham que você está dormindo, você acorda com aquela coisa horrorosa, tu se assusta, tu fica aborrecido. Então é difícil você lidar com esse momento, quando você te tiram, te arrastam para a carne. E eu, primeira vez, confesso à igreja, nem falei isso com a minha esposa, pela primeira vez me senti, não com raiva, mas com pena, com dó,
porque me veio a lembrança, tudo isso que nós vamos falar, começando hoje, sobre o resultado dos avisos de Deus e a resposta para aqueles que não deram ouvidos aos avisos de Deus. Então, confesso isso, foi pela primeira vez em 18 anos que eu tive um comportamento totalmente diferente do que eu tenho tido todos os anos diante dessa festa pagã, né? Pagã. E Deus me pôs no meu coração misericórdia. Não era esse assunto que eu ia tratar hoje, sobre igreja, mas o Espírito, esta noite, tanto à meia-noite como às 5 da manhã, ele veio falando comigo, mostrando para que eu tenha misericórdia e anuncie sobre isto, sobre a missão da igreja é avisar o mundo. Então, a missão da igreja é avisar o mundo. Então, você leu comigo aqui o apóstolo Paulo dizendo no versículo 10 que ele, vamos ler aqui na Almeida, essa daqui é uma outra Bíblia, que daqui a pouco eu digo que Bíblia é essa, né? Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Praticamente a mesma coisa. Pois busco eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, praticamente é 100% mesma coisa, né? Paulo falando que a mensagem que saía dele era uma mensagem que desagradaria aos homens. Então, muitas pessoas vêm para as comunidades, para as congregações, querendo que o pastor as agrade, né? Dizendo que vai estar tudo bem, você vai vencer, a vitória é tua, você é poderoso, você é mais do que tudo isso e tal. Você vai, claro que você vai. Mas antes de você ir, você vai levar umas borras bolachadas no meio do caminho. Você vai passar por muitas situações, tu vai sofrer bastante, porque a Bíblia diz isso: no mundo tereis sofrimento, tereis aflições. Então ele não enganou ninguém. Todos que vêm para as comunidades com segundas intenções, porque são iludidos por pregadores que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, que não era o apóstolo Paulo, né? E nem eram imitadores de Paulo, porque Paulo disse: eu não busco o favor de vocês, eu não quero o favor de homens, eu quero o favor de Deus. Eu não estou aqui para agradar a vocês. Se eu estivesse aqui agradando a vocês, eu não poderia agradar a Cristo. Que mensagem é essa, irmão? Uma mensagem que o pregador tem que ter coragem de chegar na cara das famílias e dizer: você hoje vai ser desagradado, irmão. Você hoje vai escutar coisa que você vai ficar com raiva, achar que porque eu já sei da tua vida, estou te envergonhando publicamente. Entendeu? Então, são mensagens que vai nos irar, porque durante muitos anos eu as ouvi e ouço até o dia de hoje, e algumas batem forte em mim para que me venha o arrependimento. Então, voltando aqui para as consequências do que o estado do Rio de Janeiro, que já essa festa pagã já ultrapassou o Rio de Janeiro, né? Hoje os estados do Brasil, sabe, estão envolvidos com esse homem chamado, foi um soldado, que a maioria não sabe nem quem foi, nem sabe da história, nem procura saber da história de uma pessoa. Para você poder dar crédito a essa pessoa, você tem que conhecer a história dessa pessoa. Quem foi este homem? Por que ele era um soldado de quem? Por que ele foi morto? Por que ele foi preso? Por que aconteceu o que aconteceu com a vida dele? Então, 100% dos que tem camisa com a cara dele, primeiro que a cara dele não é aquela cara, né? E montado num cavalo, e também o cavalo aquele não era o cavalo dele. Então você pode ver que é tudo uma fantasia que se criam, mas a missão da igreja é avisar. Amém? Diga: a minha missão é avisar. A minha missão é avisar você. E você sabendo, você ir na sua casa, na sua família. Eu estava sempre pedindo a Deus uma oportunidade para tratar disso no meio da minha parentela. E nunca tive a coragem de invadir as casas, sabe, pedir da licença
E por amor e misericórdia, não sei como eu vou ser recebido, não sei. Mas eu sei que a partir desta manhã, desta noite que eu passei, pela manhã, pela madrugada e pela manhãzinha, né? Aquilo que Deus me mostrou para que eu tenha misericórdia dessas pessoas, então eu vou ter que me expor e confrontá-la com a própria Bíblia delas. Então eu vim a este púlpito hoje, não com a minha Bíblia tradicional, né? Da Almeida, que eu sempre uso. Aqui eu também tenho outra Bíblia católica, e tenho essa aqui, que também é católica. Então eu quero mostrar, dar uma introdução, porque nós vamos entrar na quinta, depois no domingo pela manhã, e domingo à noite sobre esse assunto. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o perigo do que está acontecendo no Rio de Janeiro com as pessoas. Por exemplo, não sei se você lembra da história de Nínive. Alguém já ouviu a história de Nínive? Que o Deus chama quem? Jonas. Quero saber se você lembra, né? Se você lembrar, tem que lembrar o nome de quem foi chamado. Então Deus chama Jonas para pregar em Nínive. E eu fui estudar qual era os pecados da cidade. E um dos pecados da cidade era a idolatria. E quando uma família, uma cidade, uma casa tem idolatria, quando ele quebra logo a primeira ordem, depois dos mandamentos que veio, né? Que se você abrir ali em Êxodo 20, põe ali, meu irmão. Êxodo 20, vai ler ali, depois a gente vai ler aqui. Êxodo 20, versículo 1. Olha o que diz ali. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Quero avisar os idólatras que estão me ouvindo. Eu estou com a Bíblia católica, apostólica, romana, que tem todos os livros, alguns que não tem na nossa Bíblia, aqui tem. Então eu estou com a Bíblia da Igreja Católica. Ela diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. 5: Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, ou me aborrecem. Então, o primeiro mandamento de Deus, irmãos católicos, olha o aviso de Deus para vocês. Preste atenção no aviso de Deus que está na Bíblia de vocês. Peça para o seu padre, para o seu cardeal, para o seu bispo, ou pelo, como é o nome do Papa, pede para o Papa ler a Bíblia. Eu nunca vi um padre com Bíblia na mão. Eu vejo eles com uma folha de papel e lê alguma coisa que foi ditada por alguém e se repete isso em todos os lugares. Então, estou avisando, estou aqui como um mensageiro de Deus para avisar o mundo. Você que está aí me ouvindo pela rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, você, a partir desta noite, você deixou de ser inocente, como diz o Paulo lá no livro de Atos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque você não teve o conhecimento, porque teu padre não leu a Bíblia, teu padre estuda 10 anos para não ler a Bíblia para a igreja. Então, se lessem a Bíblia na igreja, estou com a Bíblia católica. Deixa eu mostrar aqui.
tudo com imagem. Eu estou aqui com uma Bíblia que eles dizem, a Bíblia dele é diferente, então eu estou com a Bíblia católica. A mesma Bíblia que deveria ter, né, o líder, o Papa, deveria ter lá, ler para os seus cardeais, aqueles da cabeça vermelha lá, né? Para pelo menos passar para o povo, avisar o povo. Deus não quer idolatria. Ele falou, não, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. O que você mais vê nas igrejas que tem imagem, estátuas, não só de Jorge, mas de todos os santos que eles canonizaram por conta própria, pessoas encurvadas diante desses ídolos. Então eu estudei a Bíblia, está lá no livro de Naum. Põe ali, irmão querido, Naum, nunca lemos Naum, né? Está na Bíblia, irmão, Naum está na Bíblia, capítulo 1, vai demorar quantos anos? Já achou, viu? Naum, versículo 14, olha o que diz ali, ó. Porém contra ti, Nínive era uma cidade dos assírios. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Acabou. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, Naum, ele narra a história de Nínive. Você não conhece a história de Nínive no livro de Jonas. Você sabe que Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas você não sabe por quê. Mas se você ler o livro de Naum, você vai, capítulo 2, 2:1. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Então a história de Nínive é contada por Naum. Então diz que esse povo, ele era idólatra. Então o povo de Nínive, de alguns dos seus pecados, né, tinha esse forte a idolatria. E eu estudando, pesquisei, e por que Jonas não queria ir lá? Porque o povo de Nínive, a cidade de Nínive, os soldados que viviam lá, os exércitos que viviam lá, que protegiam a cidade, eles eram muito maus. Eles feriam os inimigos que era Israel, arrancou muitos olhos de judeus, arrancava os olhos e soltava o cara sem os olhos, arrancava um braço e soltava o cara sem o braço. Então você pesquisa, ler a Bíblia é bom. Em vez de perder tempo em seriado de 14, 18 passagens de seriado de 40 minutos, leia um pouquinho a Bíblia, porque a Bíblia vai alimentar o teu espírito. Você vai ter mais vontade de congregar. Quando você lê a Bíblia, você tem mais vontade de congregar. Quanto menos você lê a Bíblia, menos vontade de congregar você tem. Vai por mim, eu sou um homem escolhido por Deus para te avisar. Então diz aqui, ó, volte lá para Êxodo, irmão, por favor. Êxodo 20. Êxodo 20. Então diz que é assim, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 1. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento de Deus é: não terás
outros deuses diante de mim. Então você sabe a história. Jonas foi lá, voltando para Nínive. Jonas foi lá, primeiro fugiu, né? Por causa da implicância que ele tinha com o povo, porque o povo foi muito ruim, né? Fez muita maldade com os judeus, e Deus falou que iria destruir Nínive, ia destruir a cidade, e ele ficou feliz da vida. Mas Deus falou, mas vamos dar uma oportunidade para essa cidade, vai lá pregar para ela. Eles não sabem que eles estão vivendo assim, mas eles não sabem porque eles estão vivendo assim. Leva o meu nome para eles lá. E Jonas não quis. Você sabe da história, que ele pegou um barco, devia ir para Nínive, foi para onde? Para Tarsis, foi para lá, e teve aquela situação no mar. O próprio Deus fez com que o mar se agitasse, ia quebrar o navio, e Jonas está lá nos fundos lá do porão, dormindo, né? Sabendo que tudo era culpa dele, ele estava lá escondidinho. Depois ele viu que ia quebrar tudo, ia morrer todo mundo. Ele falou, não é possível ser tão mal assim, deixar todo mundo morrer, por causa da culpa é minha. Me jogue no mar. Pá, quando se jogou no mar, na mesma hora, as ondas acalmaram, o barco se aprumou, e veio um grande peixe. Já sabe a história, engoliu Jonas. Diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que muita gente não acredita, né? Que paciência, quem acredita na Bíblia é feliz, quem não acredita na Bíblia é infeliz, né? Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Se ela diz que é assim, é assim. Se ela diz que é assim, é assim. Porque não pode haver erro nessa palavra, porque tudo que foi narrado desde o princípio, tudo está se concretizando, irmão. Alguém, para não acreditar na Bíblia, tem que nunca ter lido nada da Bíblia. Porque se você leu alguma coisa, já leram para você, você vê que tudo que foi narrado desde o princípio, algumas coisas que estão em Apocalipse já aconteceram, e outras ainda irão acontecer. Então tudo que está narrado aqui, o nascimento, o sofrimento, a morte e a ressurreição, o Espírito Santo descendo, já foi dito antes, depois desceu depois. Então tudo que está aqui nessa palavra veio de Deus. Veio de Deus, diga assim, veio de Deus. Então eu creio. Se você não crê, não vai mexer comigo. Eu creio. Se você crê, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Então você é um mais do que feliz. Então a história foi que Jonas foi lá, pregou para Nínive. Nínive recebeu a palavra. Não sei se você já leu o livro de Jonas, acho que é 3 capítulos. E diz que ele pregou a palavra e tal, e os homens lá se arrependeram, e ele ficou aborrecido. Tem um capítulo, acho que é no capítulo 3, ele ficou com, vê lá, irmão, bota ali 3, 5 ao 7, Jonas 3, versos 3 ao 5, Jonas 3, versículo 3 ao 5, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-la. Não era muito grande, o cara percorre uma cidade em 3 dias. Ora, Nínive era cidade muito importante, já fomos, percorria por 3 dias. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, que era costume desde o maior até o menor. Então diz que chegou o rei, até o rei, todo mundo se converteu, né? Mas Jonas não ficou feliz. Diz que Jonas, depois que Deus tirou a ira de destruir a cidade, Jonas sentou muito aborrecido e dormiu. Não sei se você já leu isso. Quando ele estava dormindo, nasceu uma aboboreira, uma planta, né? Tapou a cabeça dele, cobriu ele, tipo uma paraquedas, né? Deus é poderoso, né? Cobriu, e quando ele acordou, viu aquilo, ele não estava. Quando ele dormiu, quando ele acordou, estava. Ele ficou admirado, e o sol batendo, daqui a pouco aquela aboboreira morreu. E ele ficou triste porque aquela planta morreu. Ele falou: você tem pena de uma planta, mas você não tem dó de um ser humano. Você sabe que tem gente que mata uma pessoa porque a pessoa pisou no rabo do gato dele ou no rabo do cachorro dele. Você pisou no rabo do meu cachorro, pá! Tem mais amor pelo cachorro do que
pelo ser humano. Então era isto, e dizem que é crente, né? Dizem que crente só não é cristão. Então foi essa, Deus chocou Jonas, você teve pena, misericórdia de uma planta que você não plantou, não viu crescer, não viu nada, e você não tem misericórdia de um povo que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Alguém leu isso? Foi isso que ele disse. Então, por que o nosso tema hoje, a missão da igreja é avisar o mundo? Porque o mundo está na idolatria, irmão. Às vezes a gente fica se duelando, sabe? As igrejas cristãs, né? Ficam roubando membros um das igrejas dos outros, tentando trazer os membros. Ninguém vem para cá se o pai que botou na terra não trouxer. O Ministério da Restituição é um ministério de excelência, de pessoas que são pinçadas, não é de rede, não é pesca de rede, que vem pequeno, vem peixe grande. Não, Ministério da Restituição é pesca de um anzol grande para pegar um grande peixe. Então, as pessoas que vêm para cá, e Deus firma elas, porque são pessoas que vão dar testemunho da Bíblia. Não terão vergonha da Bíblia, suas vidas darão testemunho, sua boca falará do céu, sua vida vai mostrar a transformação que causa o Evangelho na vida de alguém. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, que a gente vai orar. Deixa eu ver aqui, eu tenho 10 minutos ainda. Então diz que, por exemplo, se converteram, e o pecado que gerou a derrota, a destruição de Nínive era o pecado da idolatria. Um dos pecados, né? Porque o pecado da idolatria, como diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. 5. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então você vê, para ele falar de um mandamento, Moisés usou 4 versículos bíblicos para tratar do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses, não terás, não farás, não se curvarás. Então ele vai trazendo regras, avisos para as pessoas. Talvez você não dê muita importância para isso, talvez você tenha lá um parente que é idólatra e você vai deixar ele, alguém lá do além vir para falar de Jesus para ele, porque você ainda não teve coragem de se confrontar com ele, porque você quer agradá-lo, né? Você quer que ele continue visitando sua casa, você visitando a dele, passar o Natal comendo aquela rabanada, né? Sabe, se você começar a entrar, aí dizem por aí 2 coisas que não se discute. Eu digo que uma não se discute, que é futebol. Cada um gasta o seu dinheiro onde quiser, né? Futebol e religião. Como nós não estamos aqui debaixo de uma religião, então isto aqui tem que ser discutido, sim. Religião não se discute, cristianismo sim. Você tem a verdade de Deus, você tem que proclamar isto. Você não foi salvo para ficar encolhido, você foi salvo para dar testemunho de você salvo, que Jesus não salvou só você, irmão. Jesus salvou muitos ainda, que você ainda não deu testemunho. Só estão precisando de ouvir, como um dia Deus teve misericórdia de vocês e fez vocês ouvirem na rádio. Entendendo? Então ora para a tua família, pegar a rádio, passa pelo menos lá o aplicativo da rádio, não importa que não vai ouvir hoje, passa uma mensagem, passa de novo, e passa e vai compartilhando. Eu compartilho, eu não vou perguntar, que eu não quero oprimir ninguém, né? Eu sei que tem gente aqui, mesmo que eu mande, não manda para ninguém, e ainda faz assim, nem abre, porque você sabe, quando eu mando uma mensagem, eu sei quem abriu, quem não abriu, né? Não dá para ver. Então tem gente que nem abre. Na minha carnalidade, que eu também tenho carnalidade, eu digo: ah, miserável, não mando mais para você. Aí o Espírito fala: manda, vai mandando. Então, a tua missão é avisar o mundo. Não se incomode se alguém desprezou.
Quem despreza o que você está enviando, está desprezando a mim. A mim, não Pedro Inácio, ao dono da Bíblia, ao dono da palavra, tá bom? Então vamos lá, que já vamos terminar, faltam 3 minutinhos para terminar, vamos orar. Então diz que idolatria, ela é uma destruição. Olha o capítulo 32 desse livro aí, capítulo 32, versículo 3, 32, versículo 3 ao 10. Olha lá. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando ali, que eu vou ler nesta versão aqui, que é praticamente bate 100%. 32, versículo de número 3. Diz assim: então, todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas, e os trouxe a Arão, e ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o Deus que tirou da terra do Egito. Porque o Deus verdadeiro não tem imagem, ele não tem uma estátua, olha ali Deus, não tem. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então não precisa isso, dá-lhe um aplauso ao Senhor, irmão. Glórias a Deus. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, fazendo proclamação, dizendo: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e beber, e depois se levantou a folgar. Você lembra que você já leu isso comigo? Paulo narrando. Quem lembra disso? Em 1 de Coríntios, capítulo 10, está a mesma coisa aqui. Então disse o Senhor a Moisés: vai, Deus falando para Moisés, vai, desce, porque o teu povo, olha Deus falando para Moisés: Moisés, o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Tem gente que não se curva, ó, cerviz, ó. Tem gente que não se curva a palavra, é durão, vai sofrer um bocado. Eu vejo aí gente que poderia estar brilhando em todas as áreas, sofrendo, porque é povo de dura cerviz. Está fazendo a vontade da carne, vai fazendo, vamos ver até onde você vai. Versículo 10: agora pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus falou que ia fazer o quê? Ia destruir o povo. Você viu, ele é uma grande nação, mas primeiro você ouviu que ele falou que ele ia destruir. Versículo 10, começa do versículo 10, irmão. Agora pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor: Senhor Deus, e disse: por que se acende o Senhor a sua ira contra teu povo, que tiraste da terra do Egito contra grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com mãos fortes e intentos os tirou, para matá-los num monte e para consumi-los na face da terra? Deus, Moisés tocando o coração de Deus: torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como os das estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho
falado. Versículo, já foi, né? Então aqui você está vendo, põe lá no versículo 25 ao 28, irmão. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solto para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem do Senhor venha até a mim. Então se ajuntaram eles, todos os filhos de Levi. Você sabia que a única tribo que não se curvou você é estudar a Bíblia, tá, irmão? Não se curvou ao bezerro que foi feito, foi a tribo de Levi. Todas as outras 11 tribos se curvaram ao bezerro. Passa à frente. Os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu vizinho. Então Moisés mandou matar todo mundo que se curvou lá, os cabeças da família, mandou eliminar tudo. Então matou o seu vizinho, o que mais? E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3. Olha o resultado da idolatria. Olha o resultado da idolatria. Está aí, ó. Tem pessoas que têm um ídolo, mas não sabem o resultado, irmão. Porque o padre não lê Bíblia, irmão. Eu nunca vi, com todo respeito, se tem alguém católico aqui, que tem alguém me ouvindo, eu tenho pessoas que me acompanham que é católico, que é de outras, que não entende muito da Bíblia, né? Acompanha porque acha interessante ouvir Bíblia, né? Porque são poucos os pastores que leem a Bíblia, né, nas igrejas. Então eles acham interessante como nós trabalhamos aqui bastante com a Bíblia. Então, quem é católico tem que ler a Bíblia. Tem um senhorzinho que eu gosto muito dele, mora aqui na frente. Às vezes ele viaja, não fica aqui, às vezes ele está mais aqui. E eu falo: puxa, eu gosto tanto do senhor, o senhor tinha que ler a Bíblia. Ele falou: não. Eu falei: por que o senhor não lê a Bíblia? Porque eu tenho preguiça. Não ria não, porque você está rindo de você também, que você também deve ter preguiça de ler. Não, quem tem preguiça de ler, né? Nunca vai conhecer Deus, e não vai saber o risco que a pessoa está correndo por estar se curvando, porque Deus falou: não se curvará, não fará, não adorará e não se curvará diante de nenhum ídolo. O que aconteceu, o que está acontecendo no dia de hoje, são pessoas reverenciando um ídolo. Se elas não sabem de nada, tomara que tem algumas me ouvindo, né? Que hoje elas estão sabendo que isto é contra Deus. Isto não faz parte da vida do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1, Romanos 1, versículo 18. Dá tempo, só tem 3 minutos, eu vou acabar, tá? 3 minutos. Versículo 18. Vamos ler o 18, depois vamos pular para o 21. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram em seu coração insensato e se obscureceu. Versículo de número até o 27. Dizendo: ser sábios, tornaram-se estultos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança à imagem de homens corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Se adora rato, se adora elefante, vaca é sagrada. Vaca é sagrada, e o povo todo chuezinho, cheio de fome, a vaca gordona lá, passeando, sagrada a vaca. Papai. Então, e mudaram a glória de Deus em incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. 24. Por isso Deus os entregou. Então, uma pessoa, irmãos, é muito sério isso. Não sei se todos entendem a seriedade dessa mensagem. É muito sério se envolver com idolatria, irmão. Olha a consequência, olha o pulo da desgraça. Vou ler o 24. 24, Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, por eles ter se inclinado para idolatria, Deus entregou eles. Então, quando você vê, eu até faço até uma pergunta, para os pais de santo, para as mães de santo, com todo respeito, mas eu queria uma resposta. Eu queria que alguém me chamasse para ir num terreiro, para a gente debater, conversar, sobre que tipo de santo que eles recebem, que eu não vejo como um santo, porque eu vejo a pessoa que diz que recebe santo, botar rádio berrando para incomodar o vizinho, bate macumba, tambor, a noite toda para incomodar o vizinho, faz baile até de manhã para incomodar um vizinho. Que santo é esse que perturba o mundo inteiro? Então eu tenho minhas dúvidas, eu tenho todas as dúvidas, eu tenho nem dúvida, eu tenho a certeza que o verdadeiro santo é aquele que vem quando você ouve a palavra de Deus, que é o Evangelho, e você é selado com esse Santo Espírito da promessa. Esse é o verdadeiro santo. Esse é o verdadeiro santo, que você não precisa de ir lá num encontro, como fazem os crentes aí hoje, né? Vamos num encontro, está fazendo igual o espiritismo, que põe a pessoa lá deitada numa esteira, quem sabe disso? Fica lá, bebendo sangue, bebendo carne podre, comendo troço ruim, cachaça até de manhã, sabe, vivendo 7 dias ali, deitado ali, e diz que eles estão deitando para o santo. Nós não precisamos deitar para santo, irmão. Nós precisamos só ouvir a palavra do Santo Jesus, e você crer nele, esse Espírito Santo que muda a vida para melhor. O Espírito Santo tira a gente do homossexualismo e traz a pessoa para viver a normalidade. Não é o Espírito que ele recebe que tira as pessoas do normal, que Deus criou macho e fêmea, e faz o homem viver como mulher, e mulher querer viver como homem. Tem punição. Então, domingo que vem, quinta-feira nós voltamos. Domingo que vem nós estaremos, eu preparei uma apostila grande, tá, de 30 folhas. Quem quiser pode falar, o pastor vai copiar, você vai pagar, né? Vai cair alguma coisa para pagar, para a gente poder comprar tinta, né? Comprar papel, paga lá uns R$5 na apostila, eu trago para você. Então, quem quiser no final porque isso aqui vai ajudar muita gente, você vai se munir dessa informação para poder ajudar pessoas, para poder entrar na casa da sua família, sua parentela, pedir a licença, falar, põe uma Bíblia aí, católica aí, para a gente estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia aqui, vamos lá, pega ela, pode pegar a Bíblia, que você vai desmontar essa bruxaria, essa idolatria, com a própria Bíblia, que o padre não lê para ninguém. Você sabe que, quando começou a pregação, era pregado uma língua, é o latim. Quem sabe disso? E sabe como é que se pregava? Descosta. Olhava para lá e o povo ali se pregava descosta. Para você ver, até hoje nem descosta eles pregam. Hoje eles pregam lá um papel que lê Você sabe que o Papa falou, com todo respeito, mas eu acompanho tudo, irmão, que eu digo porque ele disse que a palavra da igreja
está acima da palavra de Deus. Não sei quem ouviu isso. Ouviu? Quem ouviu? A palavra da igreja está acima da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus está acima da palavra da igreja, irmão. Aqui o que eu digo só vale se tiver sendo extraída daqui. Você aqui só aceite palavra que venha daqui. Daqui só não, daqui desse livro aqui. Amém? Assim seja. Assim diz o Senhor.